Olá pessoal, estamos aqui para a nossa segunda aula de projeto de vida e empreendedorismo. Eu andei conversando com a professora Cássia e para ver se o nosso trabalho estava alinhado. Semana passada eu postei para vocês um vídeo que foi feito por ela, dando orientações sobre ensino à distância. Eu já tinha visto esse vídeo dela, achei pertinente passar para vocês. A coordenação da escola me ligou pedindo para que eu averiguasse, para que eu visse se era oportuno eu passar aquele vídeo para vocês. Então, por isso que estamos aqui, ao invés de ser a terceira aula, nós estamos aqui para trabalhar a segunda aula com vocês. A gente continua aguardando, se vai voltar ou não essas aulas, quando vão voltar, e por enquanto a gente vai dando sequência no livro. Eu conversando com a professora Cássia hoje, eu estou evitando essas atividades do livro. Eu vou tentar, a partir de semana que vem, eu vou tentar postar uma aula por semana, para ser um capítulo por semana, e na medida do possível, tá? Vocês podem ir fazendo as atividades do livro. Na semana que eu não for postar nenhuma videoaula, eu vou estar orientando vocês a fazer a atividade do livro, mas eu vou tentar evitar isso. Bom, a maioria de vocês está com o material em mãos, a maioria de vocês comprou esse material. Se não comprou, a gente vai estar falando, eu vou estar mostrando algumas imagens. E eu estava pensando aqui, o que eu estou fazendo, vocês sabem muito bem, o que eu estou fazendo é transformar, o texto de vocês em imagens que possam melhorar o entendimento. É claro que o aluno que fizer uma leitura bem feita do livro, ele é muito claro, a respeito das informações. Eu achei que, como eu disse para vocês no começo do ano, é um livro que traz as informações bem claras. O que a gente faz aqui é simplesmente facilitar a leitura de vocês ou facilitar o jeito como vocês veem aquilo que está ali postado. Bom, é um assunto que, acredito eu, para quem conversa muito com seus pais, com seus professores, com seus colegas, quer dizer, o que é ser inteligente? Quando a gente ouve comentários desse tipo, sobre um colega, nossa, o fulano é muito inteligente, o fulano tem facilidade em aprender. Na verdade, pessoal, segundo os pesquisadores, segundo os cientistas, existe o que a gente chama de inteligências múltiplas. Eu, em sala de aula, na medida do possível, eu costumo comentar isso. Quando a gente vê um aluno, quando eu estou trabalhando em biologia, por exemplo, que a gente vê um aluno que ele não se interessa pela biologia, ou que ele não se interessa por estudar, que ele não se interessa por um determinado trabalho, não é que ele não é inteligente, ele só não foi despertado para aquela atividade, certo? Ele não viu naquela atividade algo que fosse interessante para ele, porque na verdade existe, toda pessoa ela desenvolve ao longo de sua existência, ao longo de sua vida, a capacidade para algum trabalho, certo? Ela desenvolve algum tipo de habilidade. Então, assim, o livro ele traz bem claro, ele traz algumas situações baseadas em estudos, grandes estudiosos da área, mas ele faz alguns questionamentos que eu achei interessante para vocês aqui, ó, que vocês possam estar analisando. Olha só. Primeiro, inteligência. Está ligado à felicidade? Ou seja, será que o fato de você se considerar inteligente, será que você é mais feliz por isso? Certo? A gente tem que entender primeiro, é claro, qual é a definição de inteligência. Porque se eu não sei qual é a definição de inteligência, eu não sei se é isso que está me levando a ser uma pessoa feliz. Interfere na escolha profissional? Quer dizer, ser mais ou menos inteligente em uma ou outra área, será que vai interferir na minha decisão profissional? Olha só, é diferente de pessoa para pessoa? Será que quando eu falo que duas pessoas são inteligentes, será que essa inteligência ela é vista da mesma forma por duas pessoas? Será que duas pessoas são inteligentes numa mesma área? Tá? São questionamentos que são interessantes para a gente analisar. Podemos desenvolver a inteligência de alguém? Quando, na aula passada, nossa última videoaula, eu comentei um pouco sobre isso. Eu falei da importância, e isso não é só agora que eu falo. Eu falei da importância de você estimular a inteligência de alguém, principalmente quando se refere à criança. Lendo esse texto agora, eu percebi que é importante, sim, você estimular uma criança, mas a inteligência ela não se forma somente enquanto criança, certo? A gente vai ver que ela é moldada, a nossa inteligência ela é moldada ao longo de toda a nossa vida, certo? Então, fica esses questionamentos aí. Se você tem um material, você sabe que esses questionamentos eles estão logo no início do texto, depois ele vai discorrendo a respeito
desse assunto. Eu vou tentar ser bem breve na nossa aula, porque o pessoal está reclamando que as aulas estão ficando meio longas, né? Então vamos tentar ser mais breve. Olha só. Aqui você tem um professor da Universidade de Harvard e ele fala muito sobre essa questão da nossa inteligência, do que faz a inteligência se desenvolver. Ele fala assim que cada pessoa ele tem capacidades mentais, eles têm capacidades de inteligência relativas. É aquilo que eu falo para vocês, né, que eu já falei em alguns momentos. Ser inteligente, inteligente em que aspecto? Certo? Tá? Olha só, cada pessoa tem capacidades mentais relativas. Ora, como é que ele chegou a essa conclusão? Fazendo testes científicos, ele percebeu, né, analisando áreas diferentes do cérebro, ele percebeu que pessoas diferentes apresentam estímulos, são estimuladas de maneira diferente no cérebro, certo? Ao fazer isso, pessoal, ele acabou detectando inicialmente 7, mas depois ele percebeu, ele conseguiu detectar 9 tipos de inteligências, certo? Então, a ideia dessa aula, então, é exatamente isso, a gente falar um pouquinho sobre cada um desses 9 tipos de inteligência, que vocês têm lá relatado em tópicos no texto de vocês. Olha só, então testes foram feitos, né, mostrando áreas diferentes do cérebro sendo ativadas em pessoas diferentes, foram estimuladas de mesma forma e acabou sendo mais ou menos estimulada em determinados momentos, certo? Então, olha só, quais são os 9 tipos de inteligência? Primeiro, o que ele chamou de inteligência abstrato visual. Olha só. Quando a gente fala assim, pessoal, olha só, seria aquela pessoa que ele tem a capacidade de observar o espaço, de observar o ambiente e poder, ao observar o ambiente, ele analisar, ele planejar, por exemplo, uma construção, planejar um evento futuro, certo? Então, eu coloquei aqui, eu puxei 2 imagens aqui que retratam bem o que eu estou falando. Olha só, o cara vai lá, ele observa um terreno vazio, e aí ele é capaz de, ao olhar para isso aí, essa pessoa que tem a chamada inteligência abstrato visual, ele é capaz de, olha só, ao olhar um espaço vazio, ele é capaz de imaginar, de planejar uma construção de uma maneira ou de outra, certo? Quer dizer, o cara ele tem a sua inteligência voltada para essa área. Uma segunda inteligência que foi citada é o que a gente chama de inteligência corporal, certo? Está muito ligado à dança, muito ligado ao teatro. Quer dizer, de repente a pessoa não tem nenhuma capacidade de olhar para um espaço vazio daquele e imaginar uma obra, imaginar uma indústria, imaginar uma construção, mas ele tem habilidades no que se refere à dança, certo? Ou ele tem habilidades no que se refere ao teatro, certo? No que se refere ao teatro. Então são pessoas que têm uma expressão corporal, certo? A gente chama de inteligência corporal. São pessoas que são ligadas a esse tipo de atividade, certo? Olha só. Aí um terceiro tipo de inteligência que a gente chama de inteligência humanística. O que seria essa inteligência humanística? Eu andei pesquisando e parece que isso está muito ligado à questão de atividades humanitárias, certo? Pessoas que estão ligadas ao bem da humanidade, ao bem da sociedade como um todo. Ele não tem uma preocupação muito pessoal, ele se preocupa, na medida do possível, é claro, ele faz aquilo que é de bem comum, certo? Aí, esse tipo de inteligência, que a gente chama de inteligência humanística, pode ou não estar ligado à religião, certo? Então, quando você pensa aqui, olha só, aqui você tem um líder religioso, que a maioria de todos vocês conhecem, acredito eu, que é uma pessoa que o trabalho dele está bem voltado para essa inteligência humanitária, certo? Ou também chamada de inteligência humanística. Mas, como eu disse, pode não estar ligado à questão religiosa, certo? Existem pessoas que fazem trabalhos humanitários, eles têm habilidade em fazer isso, né? Que vocês conhecem alguns exemplos, né? Aqui você tem também uma outra artista famosa que vocês conhecem que tem essa capacidade. É interessante que vocês observem sempre, e isso eu falei também em aulas anteriores, que a pessoa não tem, ela pode não apresentar um único tipo de inteligência, certo? De repente a pessoa tem habilidades diversas, elas, digamos que elas treinam as suas habilidades, elas acabam desenvolvendo mais de uma inteligência, certo? Olha só, uma quarta inteligência a gente chama de inteligência interpessoal. O que seria o quê? Seria aquela pessoa que tem capacidade de se relacionar com pessoas,
certo? Pessoas que têm espírito de liderança, pessoas que apresentam a capacidade de ouvir pessoas, de dialogar com pessoas, de acolher informações para poder tomar suas decisões em equipe de preferência. Então a gente fala que a pessoa que tem inteligência interpessoal é uma pessoa que ela acaba desenvolvendo capacidade de liderar, certo? Então aquela pessoa que tem uma habilidade maior para liderança, capacidade maior de fazer trabalho em grupo, certo? De ouvir as pessoas, de a partir do que ouve tomar decisões, expressar as suas opiniões, tá? E principalmente a capacidade de motivar, certo? Então, quando a pessoa tem essas capacidades de liderar, de fazer trabalho em grupo, de ouvir, de tomar decisões, de motivar, a gente então atribui isso à inteligência interpessoal. Então, como eu disse para vocês, são apenas 9 inteligências, das quais nós falamos de 4. E aí você tem o que a gente chama de inteligência intrapessoal. Qual a diferença da inteligência interpessoal para intrapessoal? Olha só. Quando a gente fala, peraí, deixa eu voltar lá. Interpessoal está ligado ao grupo, está ligado a relacionar com pessoas. O termo intra aqui vem de interno, vem de pessoal, certo? Então o que você tem? É quando a pessoa ela tem a capacidade do autoconhecimento, certo? Ela é capaz de fazer uma análise da sua própria vida, claro, para encontrar nessa análise pontos que sejam positivos, certo? É uma capacidade de autoconhecimento. A professora Cássia fez nas turmas dela, eu não fiz essa dinâmica, até porque eu peguei as turmas de vocês um pouco depois, mas parece que ela fez nas turmas dela exatamente isso, que foi um trabalho de promoção de autoconhecimento. Ela entregou para cada um dos meninos um espelho, certo? Ela fez toda uma abordagem anterior e ela entregou um espelho para que os meninos se olhassem, para que eles fizessem a seguinte pergunta: para quem que eu estou olhando? Para que tipo de pessoa que eu estou olhando? Que passado eu vejo nessa pessoa? Que futuro eu vejo para essa pessoa? Certo? Então, assim, é interessante que você aprenda a fazer isso, é interessante que você estimule esse processo de autoconhecimento, certo? Que a pessoa tenha que ter a capacidade de se preencher, de se conhecer melhor, certo? E é claro, para que ele tenha uma qualidade emocional, certo? Para que essa pessoa tenha controle da sua vida, certo? Da sua vida emocional. É interessante que você tenha uma qualidade desse tipo. Bom, uma outra, um outro tipo de inteligência que foi citado, né, pelo autor, que a gente chama de inteligência linguística. São pessoas que têm facilidade de lidar com palavras, pessoas que têm facilidade na escrita, pessoas que têm facilidade em se expressar. Então, se você pensar nisso voltado para profissões, seria o quê? Seriam escritores. É claro que nós sabemos muito bem, a gente fala isso com muita frequência. Um bom escritor, ele automaticamente ele é também um bom leitor, ou o contrário, né? Quando você lê muito, você acaba sendo mais capaz de escrever muito, de expressar através de palavras, através da escrita, o que você está sentindo, certo? E é claro também que quando a pessoa tem habilidades linguísticas, quando ele tem inteligência linguística, é uma pessoa que ela se expressa também com o corpo, certo? E aí nós temos aqui também alguns exemplos que eu capturei aqui em imagens. Olha só, é uma pessoa que escreve bem. Eu achei interessante essa frase que foi colocada aqui, ela também apagada, mas é para entender. Você começa, escrever é fácil, você começa com uma letra maiúscula e termina com um ponto final. No meio você coloca as ideias, certo? Então quer dizer, você pode desenvolver essa inteligência que a gente chama de inteligência linguística, ok? Olha só, então você escreve bem, você se expressa bem, aí você tem aqui uma imagem, a imagem de expressão, né, em que pessoas que trabalham com teatro, pessoas que trabalham com cinema, são pessoas que têm que ter esse tipo de inteligência. Como eu disse para vocês em outros momentos, todos esses tipos de inteligência, eles podem ser adquiridos com o tempo, eles podem ser estimulados, né, como eu disse para vocês naquela aula anterior. Bom, um outro tipo de inteligência é o que a gente chama de lógico matemático. É interessante observar nesse ponto aqui, pessoal, que até um tempo atrás media-se a inteligência de uma pessoa pelo coeficiente intelectual e geralmente estava muito ligado à questão do lógico matemático, certo?
analisava-se apenas a habilidade da pessoa em decifrar, em resolver questões de matemática. Hoje não, hoje nós sabemos, né, como está sendo relatado aqui para vocês, hoje na verdade a gente sabe que são vários tipos de inteligência. Então tem gente que, não, se você for medir o coeficiente intelectual, a capacidade de inteligência dessa pessoa por habilidade em matemática, ela vai ser considerada uma pessoa totalmente não inteligente. No entanto, não é isso, ela é inteligente sim para outras coisas, ok? Então, quando a gente fala de conhecimento lógico-matemática, ou de inteligência lógico-matemática, a gente está pensando em quê? Em cálculos, certo? Olha só, existem pessoas que só de olhar essa imagem aqui, ela acaba dando um frio na barriga e não consegue resolver nada. Ele não tem habilidade nenhuma para lidar com matemática, certo? A questão da lógica, e aí você tem uma imagem aqui que é interessante, olha só. Qual é a lógica disso que eu estou fazendo? A gente tem até hoje treinamento, né? Existem até profissionais que trabalham com isso, para você trabalhar lógica e matemática. Para quem já participou da Olimpíada de Matemática, por exemplo, sabe que boa parte daquela prova está investigando, está se analisando a lógica dentro da matemática, certo? Geralmente, quando pessoas apresentam esse tipo de inteligência, ele apresenta o que a gente chama de objetivos bem precisos, certo? São pessoas que são diretas naquilo que fazem. Tá? Mas, como eu disse, não é o único tipo de inteligência que existe. Tá? É um dos 9 tipos que foi encontrado pelo autor. Existe também o que a gente chama de inteligência musical. E é interessante isso aqui, porque existem pessoas que têm uma habilidade inata para lidar com música. Quando a gente ouve falar de alguns gênios da música, alguns deles foram considerados autodidatas, né? Pessoas que aprendiam a manusear instrumentos musicais, pessoas que aprendiam a cantar só de ouvir, porque ele já tinha uma habilidade talvez genética a respeito. Ou, né, como já foi dito várias vezes, ou eles apresentavam uma espécie de treinamento, eles estimularam o processo. Tá? Então, quando a gente fala de inteligência musical, o que você tem? Olha só, são pessoas que são capazes de decodificar ritmos, certo? Ou seja, a cabeça da pessoa, o cérebro dele pensa música. Né? São pessoas que têm uma facilidade para lidar com isso. Pessoas que têm a capacidade de compreender sons, certo? Alguns de vocês com certeza são assim, alguns de vocês já têm essas habilidades. Ou, olha só, deixa eu puxar outra aqui. Ou a habilidade em tocar instrumentos musicais. Existem pessoas que, por mais que elas treinem, por mais que elas se esforcem, elas não vão apresentar a mesma habilidade de algumas pessoas que têm isso de forma nata, certo? A gente fala assim que ele tem uma inteligência musical mais desenvolvida, ok? Bom, e aí por último, a gente tem o que a gente chama de inteligência naturalística, que são pessoas que têm uma habilidade em lidar com objetos da natureza, lidar com animais, lidar com plantas, lidar com recursos da natureza, certo? Eles têm pessoas que têm essa inteligência mais desenvolvida, tá? Olha só, tem só uma imagem aqui que é interessante para mostrar isso para vocês. Então, são pessoas que, pela visão dessa pessoa, ela vê com mais facilidade, ela consegue trabalhar com mais facilidade com esse tipo de recurso. Tá? Bom, olha só. Nós temos aqui, a gente fala assim, isso eu venho falando já desde o começo da aula, que nossas experiências, elas lapidam o cérebro, certo? Olha só. A nossa, a nossa inteligência, ela pode, sim, existe um quê de genética, mas ela pode ser lapidada. E aí, pessoal, aquilo que eu sempre vou falar para vocês, a gente tem algumas coisas que a gente acaba citando com mais intensidade. Quanto mais você estimula uma criança, em qualquer área que seja na área da matemática, seja na área musical, seja na área, qualquer área, na área das várias inteligências, né, que eu acabei de citar para vocês, inteligência corporal e humanística, inteligência linguística, lógica, matemática, qualquer uma dessas, ela pode ser muito bem estimulada. No momento em que você estimula uma criança para essas áreas, a tendência é que ela acaba se desenvolvendo um pouquinho em cada. Ela vai se desenvolver mais em uma do que em outra? Sim, isso é natural, certo? Ela nunca vai se desenvolver com a mesma intensidade em todas as inteligências. Mas é muito importante que, principalmente no começo da vida, que uma criança ela seja muito estimulada. Então, você que tem contato com seu irmão mais novo,
um sobrinho, até para vocês vão ser futuros papais e mamães, é muito interessante, é muito importante que vocês estimulem uma criança. É muito importante que vocês é, ofereçam à criança, ofereçam ao adolescente experiências, porque quanto maior a gama de experiências que essa criança, esse adolescente tem, mais ele vai desenvolver a sua inteligência nesses vários aspectos que nós citamos até então, ok? Então, olha só, deem oportunidade, oportunizem essas crianças, esses adolescentes a viverem. Quanto mais se vive, mais ele desenvolve a sua capacidade intelectual, certo? Aí aqui você tem uma situação mais adulta, mas é só para mostrar para vocês, inclusive, que o desenvolvimento da nossa capacidade intelectual, ele não acontece só na fase de criança, ele acontece também na fase adulta, certo? Na fase de infância, na fase da adolescência, na fase da juventude, na fase adulta e na fase da velhice, sim, tá? Olha só, então oportunizem crianças e adolescentes a vivenciarem coisas que vão torná-las mais inteligentes em qualquer uma daquelas áreas que eu citei para vocês, tá? Bom, uma coisa que eu achei interessante que o texto colocou, eu até recomendei ao meu filho que dê uma olhada nessa parte do texto. Observem que o tempo todo o livro está falando para vocês da importância de você estimular, da importância de você deixar com que uma criança te acompanhe no trabalho na medida do possível, resguardando a segurança dele, é claro. É importante que você saia com essa criança, com esse adolescente para a rua, para que ele possa presenciar fatos, né, que vão enriquecê-lo. É tudo muito importante. Agora, é muito importante também, pessoal, que, é claro, a pessoa esteja disposta a isso, certo? Ele tem que haver um interesse por parte da criança, tem que haver um interesse por parte do adolescente. Daí cabe ao professor, ao pai, ao tio, aos adultos mostrar para o adolescente, mostrar para a criança a importância em se aprender aquilo que está se aprendendo. A importância em se acompanhar um adulto a fazer um negócio, a importância em se acompanhar um adulto em exercer sua profissão, porque se ele não vê importância, ele vai ficar completamente desligado. Ele vai ficar, né, conectado no celular, ele vai ficar conectado num brinquedo qualquer, ele vai ficar voando, vai ficar dormindo, certo? Então é muito interessante que antes de você oferecer essa capacidade de amadurecer a sua inteligência, é importante que ele saiba qual a importância disso, certo? Porque exatamente se não houver interesse não adianta. Tá? Olha só, o que mais? A gente fala assim que as inteligências elas se completam, certo? É aquilo que eu falei para vocês. Ninguém possui, né, completamente uma daquelas inteligências que eu citei e deixa de ter uma ou mais das outras. Não, não é assim que funciona, certo? Cada um de nós temos habilidades, um pouco de cada uma dessas habilidades, certo? A gente tem sim uma habilidade linguística, de repente algum tem maior ou menor necessidade, inteligência musical, inteligência lógica, a gente tem cada uma delas. O que vai acontecer é que você vai ter uma ou mais dessas inteligências destacadas em você. É isso que você tem que ficar atento, certo? Bom, então, como eu disse para vocês, as inteligências elas se completam, tá? Olha só, deixa eu puxar aqui. E aí, acaba que o autor ele não define inteligência só pensando na questão matemática, como eu disse para vocês. Ele colocou uma definição interessante do que seja inteligência. Inteligência é a capacidade de resolver problemas. É claro que esses problemas, pessoal, eles não são iguais. Pessoas diferentes se deparam com problemas diferentes, certo? Então, se você pensar aqui, olha só, o problema que uma criança está vivendo é totalmente do problema que um adulto vive. Se você pensar aqui nessa imagem, olha só, uma criança de repente ela está com um problema de não conseguir descer de uma árvore, ou ela está com um problema de não conseguir subir na árvore como o colega subiu. Isso é para ela um problema. Ela tem capacidade de resolver esse problema? Aí quando você se depara com um adulto, quer dizer, os problemas estão mais ligados à questão puramente profissional. Eu sou capaz de resolver meu problema dentro da profissão que eu resolvi exercer? Certo? Então, essa capacidade de resolver problemas é diferente de uma criança para um adulto, é diferente de um meio rural para um meio urbano. Então, se você pensar aqui, ó, uma pessoa que de repente chega aqui num ambiente com esse problema aqui de erosão, ele olha, ele analisa,
ele sabe o que tem que ser feito, certo? Ele sabe que tipo de trabalho deverá ser desenvolvido aqui, mas ele não tem noção nenhuma do que fazer quando ele vai para um ambiente de uma profissão mais urbana. É aquela história, né? Se você pega uma pessoa aqui, ó, habituada a esse tipo de profissão e leva para esse ambiente aqui, eles não vão conseguir se resolver. Ou seja, isso quer dizer que a pessoa que está aqui no meio rural, quando ele foi para a cidade, ele é menos inteligente? Não. Se você pegar essa pessoa da cidade e levar para a zona rural, ela também não vai conseguir resolver os problemas aqui. Interessante, tem até algumas músicas que tratam desse assunto, que falam, certo? Tem uma música antiga, não lembro que é modão, né? Acho que vocês não têm o hábito de ouvir isso, mas fala muito disso, de uma pessoa que é caipira, de uma pessoa que é de zona rural, e a música expressa uma espécie de um diálogo entre ele e um doutor, um médico. Ele acaba falando isso, ele fala das qualidades que o doutor tem de fazer cirurgia, de fazer procedimentos dos mais diversos, mas que se ele for para a zona rural, se ele for lá derrubar uma árvore, se ele for lá cuidar de uma plantação, o doutor também não consegue. Aí quando ele fala, tem um refrão na música que fala isso, ele fala, olha, lá no mato eu também sou um doutor, lá no mato eu sou doutor também, assim como o senhor é doutor aqui. Então é aquilo, quer dizer, são pessoas com inteligências maiores ou menores? Não, são pessoas com inteligências diferentes. É o que tem que ser visto por vocês aqui, ok? E aí nós temos aqui, ó, mesmo no meio urbano, a gente tem situações diferenciadas, certo? Se você pensar nessa profissão aí, ou você pensar nessa aqui, ó, olha só, uma pessoa que lida com pintura de automóvel, por exemplo, uma pessoa que trabalha numa indústria de refrigerantes ou de sucos, são pessoas que, para trabalhar nesses ambientes aqui, eles acabam tendo que ter características, ou seja, inteligências diferenciadas, ok? Olha só, é interessante observar que quando se trata de capacidade, nossas capacidades elas são muito, a capacidade cerebral de cada um de nós ela é muito parecida. O que tem que fazer, como eu disse para vocês, é procurar o desenvolvimento de nossas capacidades, certo? Então não há uma limitação no que se refere a ambiente onde mora, no que se refere a local de trabalho ou no que se refere, por exemplo, à questão sexual, certo? Se você observar, ultimamente, a gente tem visto tanto homens quanto mulheres exercendo profissões que antes só era de um ou de outro sexo. Há um tempo atrás você quase não encontrava, por exemplo, professores, né, do sexo masculino, mas era professora. Há um tempo atrás você não encontrava pessoas comandando um avião aí de grande porte, como a gente hoje vê, certo? Então, quer dizer, o que aconteceu? Tanto algumas pessoas estimularam a sua inteligência para exercer um papel que até então era só das mulheres, quanto as mulheres estimularam a sua inteligência para exercer papel que antes era só dos homens, ok? Outra coisa que é interessante, que eu acho interessante colocar essa imagem para vocês, é que é muito importante que a gente aprenda a agarrar as oportunidades que aparecem, certo? É muito importante que você esteja preparado, muito bem preparado, aliás, né, para aquilo que aparece na sua vida. E que você, ao surgir uma oportunidade, que você de fato acolha isso como uma oportunidade e não como um problema. Eu acho que tem algumas imagens que elas falam por si só, né? Se você observar essa imagem aqui, você já está vendo do que eu estou falando. Muitas novidades, muitas oportunidades chegam até uma pessoa e elas acabam não presenciando o que está acontecendo. Elas acabam tornando aquela novidade, tornando aquela informação um problema e não uma oportunidade, como vocês estão vendo aqui. Ok? Bom, o mais importante, né, é que você consiga, então, transformar o seu sonho em propósito, certo? O mais importante é que você, então, consiga ter essa visão aqui, ó. Aqui você tem um casal, né, olhando para um ambiente, você tem crianças correndo num ambiente livre, mas olha o que o casal está imaginando aqui, ó. É um sonho da casa própria. Ele vai, opa, o meu propósito é chegar nesse fim aqui, ó. É muito importante que a gente tenha, então, isso em mente. Ok, pessoal? Então é isso. Era isso que eu queria de vocês. E como eu falei, é provável que na semana que vem eu vou estar com outra aula preparada. E esses slides eles estão guardados para a gente fazer uma espécie de um check-up quando a gente voltar para as aulas presenciais. Ok? Quem tiver com o livro, dê uma olhadinha lá, que isso que eu passei para vocês agora está exatamente em forma de texto no livro de vocês, da onde fala de inteligências múltiplas. Tudo bem? Tchau, tchau.